Alô, gente, sejam bem-vindos ao Acabei de Ler. Esse é meu canal que eu posto as coisas que eu leio e gosto, às vezes não gosto muito, mas posto para vocês ficarem sabendo de tudo. Hoje eu estou com o livro E.C. É um livro muito diferente. E.C. do Randall Munroe. É tipo What If, assim, em inglês, né? Então esse cara, ele é um cientista, assim, ele é muito versado em física e matemática e ele é criador do site XKCD. Então ele responde perguntas científicas nesse site e faz uns palitinhos, assim, faz desenho de palitinho. Então é muito bacana. E aí ele recebe muita pergunta nesse site de internautas, e algumas muito boas, algumas muito engraçadas e algumas nada a ver. Então esse livro é respostas científicas para perguntas absurdas. Então as pessoas, os internautas fazem perguntas absurdas e ele pegou esse livro e respondeu algumas. Então o livro é muito engraçado, é muito bom humor, porque ele responde as perguntas de fato cientificamente, só que algumas perguntas são tão absurdas que ele procura responder de maneira que a pessoa se sinta respondida, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que não tem a mínima noção. Então eu vou mostrar algumas para vocês, porque esse livro eu achei realmente divertido, é muito boa a leitura, tá? Então assim, ó, por exemplo, perguntas do tipo: e se de repente a Terra e todos os objetos no solo parassem de girar, mas a atmosfera mantivesse sua gravidade? Ou seja, imagine se a Terra parasse de girar de repente. Esse é o tipo de pergunta, são coisas que nunca vão acontecer, mas as pessoas perguntam para ele. E ele procura então fazer faz uma análise física e ele quer ver o que aconteceria de fato se todos os objetos parassem. Então, enfim, não vou ler as respostas para vocês, mas o nível de humor dele é mais ou menos assim, ó. Então ele faz a pergunta e ele começa respondendo. Resposta: quase todo mundo iria morrer. E depois vem a explicação da resposta, né? Então é nesse nível de humor. Vou trazer mais umas para vocês aqui, ó. Por exemplo, almas gêmeas. E se todo mundo realmente tivesse uma alma gêmea, que fosse uma pessoa aleatória em qualquer lugar do mundo? Então essa pergunta é muito boa, e essa é uma pergunta que, enfim, tem muitas pessoas que acreditam em almas gêmeas, e aí ele faz uma análise estatística de como seria para tu encontrar a tua alma gêmea. Ou seja, ele bota aqui muitas probabilidades. Primeiro, ele considera que a pessoa pode não estar viva hoje, pode ter nascido em 1900, pode ter nascido 2000 anos atrás, ou pode ser que vai nascer no futuro, ou então ela vai nascer em outro país, ela mora em outro lugar e não tem como tu te comunicar com ela. E aí ele pensa assim, ó, bom, então teria que criar uma forma de tu visualizar o maior número de rostos possível para que tu pudesse identificar a tua alma gêmea. Então ele imagina que haveria esteiras em que as pessoas ficam se cruzando para aumentar o número de visualizações. Então assim, ó, as respostas são muito engraçadas, são muito boas, muito interessantes mesmo. O que mais aqui, ó? Olha essa pergunta. Submarino orbital. Quanto tempo um submarino nuclear duraria em órbita? Essa é uma pergunta. Quanto tempo um submarino nuclear duraria em órbita da Terra? Aí ele assim, ó. Resposta: o submarino não teria problema, mas a tripulação sim. Então, provavelmente o submarino indefinidamente, né? A questão é, o problema seria a tripulação sobreviver. Aqui, ó. Essa aqui é muito boa. Onde é que tá? O copo meio vazio, sabem? Aquele paradigma do copo meio vazio, né? Então, e se um copo de água ficasse, de repente, literalmente meio vazio? Aí ele fala, o pessimista é aquele que vê o copo meio vazio, o otimista é o que vê o copo meio cheio. Aí ele diz assim, ó, bom, e se fosse um engenheiro, ele pode ver um copo mal dimensionado com o dobro do tamanho. E um surrealista que vê, na verdade, uma girafa comendo uma gravata. Então existem milhões de possibilidades. Aí ele envereda pela seguinte análise: qual metade do copo está vazia? Porque se é a metade de cima é uma coisa, se é a metade de baixo que está vazia, então tem toda uma análise de convecção e de empuxo da água que ele começa a viajar. É muito, muito divertido mesmo. Na verdade, ele é um livro um pouco mais para engenheiros, assim, confesso, né? Engenheiros de férias adoram ler esse tipo de coisa. Talvez você que não é engenheiro não se divirta tanto. Eu estou me divertindo horrores. Bom, uma última aqui então para vocês. Sobre o Yoda. Sabem o Yoda, aquele personagem do Guerra nas Estrelas, aquele baixinho verde? Quanta força o Yoda consegue gerar? Perguntaram isso pra ele. Lembra-se que o Yoda então é um mestre Jedi, e aí ele pensa assim, ó, bom, ele
analisa todos os vídeos do Guerra nas Estrelas e ele tenta descobrir qual é o momento nos filmes em que o Yoda demonstra mais força. E ele descobre que é no episódio, eu acho que naquele mais antigo, em que ele faz a nave do Luke Skywalker sair do pântano, né? Então ele faz um cálculo, assim, ele tenta descobrir quanto é que pesa mais ou menos aquela nave, faz um comparativo com um avião contemporâneo para descobrir mais ou menos o peso. Aí ele tenta, pela análise do filme, ver quantos metros ele levantou do pântano, e aí ele tenta descobrir qual é a densidade para puxar aquilo do pântano. Ele tenta descobrir, e existe na internet, curiosamente, um site que diz qual era a gravidade daquele planeta onde o Luke Skywalker caiu, e aí ele consegue fazer mais ou menos esse cálculo, e no final ele descobre que não é muito a energia de um Yoda. Aí ele pensou se fosse uma energia que pudesse ser usada hoje, né? Ele disse assim, ó, aos preços atuais de energia elétrica, ele fez todo esse cálculo de quanto custaria, um Yoda valeria aproximadamente $2 por hora. Ou seja, não é muito, né? Mas no final ele acaba assim, ó, somando tudo, não ia valer uma pena, mas é incontestável que seria energia verde. Boa piada, né? Enfim, o que eu quero dizer? É um livro divertido, é bacana, é um livro para ler nas férias, é um livro que eu acho que tem uma coisa de bom humor, assim, em respostas científicas, e às vezes o que a gente precisa, né, em algumas situações, ok? Espero que tenham gostado desta dica. Esse do Randall Munroe é como se fosse o título What If em inglês. Valeu, se gostou, bota um comentário aí, me indica outros livros parecidos com esse, que eu adoro. Valeu, gente!